Há situações que só percebes a gravidade depois de quase acontecer. Situações que te fazem pensar, e se eu não tivesse reparado a tempo? Tenho 19 anos, tenho empresas, equipas e muita responsabilidade. E sim, um carro de 200 mil euros. E há poucos dias estive a minutos de perder este carro num esquema que parecia completamente legítimo. Tudo que eu via, tudo que eu ouvia fazia sentido, mas o diabo está sempre nos detalhes. Para quem não conhece, eu sou Luca, sou empresário, comecei cedo e aos 19 anos já controlo vários negócios. E comprei um carro que para muita gente é um sonho. Não digo isto para me gabar, digo isto porque quando atinges um certo nível começas a atrair dois tipos de pessoas. Quem te admira e quem quer tirar tudo. E o esquema que te vou falar vive exatamente disso. Imagem, confiança e status. O carro estava perfeito, mas surgiu a oportunidade de o vender. Coloquei o anúncio, vieram contactos, chamadas, mensagens, tudo normal até aqui. Até que aparece um homem e que passa-se por ser intermediário. Falava bem, educado, seguro, parecia alguém habituado a lidar com este tipo de negócios. E o mais interessante é que nunca forçou nada. Dava espaço, não pressionava, parecia profissional. Parecia verdadeiro. E esse foi o primeiro erro dele. Parecia perfeito demais para ser verdade. Apresentou-se como alguém a ajudar um comprador, dizia que tratava dos negócios dele, que organizava tudo, que ia facilitar a venda, sempre tudo controlado. Nunca me deu uma razão direta para desconfiar. Pelo contrário, até me inspirava bastante confiança. E é aqui que o golpe começa. Porque o verdadeiro burlão nunca se parece comum. Ele falava bem e parecia inteligente. E enquanto eu relaxava, achava que estava tudo a se tratar e que o negócio estava praticamente feito, ele preparava o golpe final. Mais tarde percebi que o tipo contava duas versões completamente diferentes. Para mim, ele era um intermediário, um homem tratado a venda por parte de um comprador, e para o comprador, ele dizia que era meu cunhado, e que o carro era praticamente dele e que eu só conduzia de vez em quando. Dois mundos diferentes, duas verdades inventadas, e enquanto as peças se encaixavam, ninguém percebeu o que estava realmente a acontecer. Era um golpe invisível, mas milimetricamente pensado. Agora vem o detalhe mais perigoso de todos, as redes sociais. O comprador já me conhecia, já tinha visto os meus vídeos, sabia quem eu era, conhecia o carro, o estilo e a forma como eu falava, ou seja, para ele eu era o real. Eu era 100% real, eu existia, era credível, então quando o intermediário lhe disse que era meu cunhado, está perfeito. Ele acreditou sem pensar duas vezes. E o mais irónico, ele nunca confirmou nada. Ele nem era meu amigo, nem era amigo dele. Não era nada, apenas um nome no meio de duas pessoas, um número e uma mentira bem contada. Até que começam a surgir pequenas coisas estranhas. Assim que eu falava de transferência do carro, assim como se eu não recebesse o dinheiro, o carro não ia fazer a transferência, e que ele realmente tinha que estar disponível, ele dizia-se que o comprador apenas tinha que transferir dinheiro para ele e que ele depois tratava comigo, que ele nem sequer precisava de aparecer. Sempre o mesmo discurso, sempre calmo, mas dentro de mim algo me dizia que algo não estava certo. Foi aí que uma das raras vezes em que eu estive com o comprador, cara a cara, pedi o número dele, sem o intermediário, claro, saber. Foi um movimento silencioso, só por precaução, mas que no fim foi isto que nos salvou. Sim, aos dois. A mim e ao realmente ao que queria comprar. Chegou o dia do encontro final, era suposto estarmos todos presentes, eu, o comprador e o intermediário, tudo preparado, tudo combinado, até que horas antes o intermediário envia-me assim mensagem. Durante a noite tive indícios de AVC, estou-me a sentir mal, blá blá blá, mas se não aparecer não há problema. Problema de saúde esta madrugada, ainda esta madrugada tive um começo de AVC, estou aqui a agendar uma bateria de exames. Foi ali, naquele exato momento que eu percebi, aquela mensagem era a desculpa perfeita antes do golpe. O plano estava pronto para ser executado. Peguei no número do comprador e liguei. Comecei a conversa normal, tranquilo, e perguntei quanto é que tu vais pagar pelo carro? 100% a sério, real. E ele diz-me, e quando ele me diz, o valor era menos de metade do que eu estava a combinar com o intermediário. Isto, para além do intermediário, nunca ter negociado o valor. Ele apenas concordou com o valor que eu tinha dito e nem quero menos, nem quero mais, é isso e tranquilo. Aí, o puzzle fechou. O esquema era simples e genial. O comprador mandava o dinheiro, com base num preço falso, para o intermediário, e o intermediário recebia e assim que recebia, desaparecia. O comprador ficava sem o dinheiro e eu com a fama de burlão. E o tipo do meio passava o Natal com o lucro no bolso. O erro dele foi achou que eu era mais um puto distraído. Expliquei tudo ao comprador, mostrei-lhe as mensagens, os preços, as contradições e ele percebeu imediatamente que se eu não tivesse ligado com ele, e que claro que se o dinheiro não chegasse à minha conta, o carro iria ficar comigo. Mas só uma pergunta, você conhece o Dan ou não? Não, tu não és cunhado dele, ele não é teu cunhado. Não senhor, ele entrou em contacto foi comigo. Então mas por carga d'água que ele está a vender o carro, Rui? Eu não estou a perceber nada. Mas ele perdeu o dinheiro todo. E o pior, ia parecer que eu é que o tinha enganado. Mas graças a uma chamada e um instinto, o golpe morreu antes de nascer. Como é que isto funciona na teoria? Começa sempre igual, alguém mete-se no meio e quer controlar tudo, mas nunca aparece.
quem quer resolver tudo à distância normalmente é o problema. O vendedor não conhece o intermediário e o comprador também não. Apenas conhecíamos a história que ouvíamos. Que ele era meu cunhado e eu ouvia que ele era amigo do outro e que estava a controlar o negócio. Assim que o comprador transferiu o dinheiro, o intermediário promete resolver tudo e que envia o dinheiro para o dono do carro. Quando o dinheiro chega, o jogo acaba. Desaparece, recebe e apaga-se do mapa. Fim. Sem provas, sem rosto e sem justiça. O mais assustador não é o golpe, é o quão bem ele funciona, porque as pessoas confiam. E atenção que confiança sem processo é o convite ao desastre. Se este vídeo evitar que alguém passe por isto, para mim já valeu a pena. Partilha e lembra-te, no mundo real o erro mais caro é confiar sem pensar.